a vida dos ofertantes, dos dizimistas, das pessoas que têm ajudado a obra do Senhor. Meu Pai, somente o Senhor tem poder para abençoar. Repreende tudo aquilo que não provém do Senhor e derrama toda sorte de bênçãos segundo a tua misericórdia, em nome de Jesus. As palmas que louvem a Deus. Glória a Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afadigarão. Deus é maravilhoso. Quem está na presença do Senhor, Ele tem algo importante sobre a nossa vida. Então eu queria falar um pouco no contexto de renovo, de ser renovado, da importância de se buscar o renovo de Deus sobre a nossa vida. A igreja moderna do século XXI, ela tem priorizado muito bens materiais, coisas, bênçãos, né? Nós estamos vivendo um tempo das bênçãos. E aí eu não vou responder pelo tempo passado, embora existam os relatos, né, de como era o passado em relação a isso, mas nós estamos vivendo um tempo de apenas receber bênçãos, né, das pessoas buscarem a Deus com muita intensidade, com muito amor, com muita força, mas com o intuito apenas de receber vitória, bênção, dádivas que vem da parte do Senhor. Eu posso ter chamado dos benefícios da fé, né, vamos assim dizer, glória a Deus. Mas de repente nós precisamos experimentar, buscar do Senhor o nosso renovo espiritual, algo profundo da parte de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus, porque a questão maior de quando a gente olha para o Velho Testamento, depois a gente pega um pouco do Novo Testamento, quando a gente olha primeiro para o Velho Testamento, a gente vai ver Deus falando diversas vezes com o seu povo, advertindo o seu povo, falando, instruindo o seu povo, para que eles se voltem a Ele. E aí, abrindo aspas, entendendo que este povo era o povo do Senhor, que estava o tempo todo ouvindo a palavra, o tempo todo ministrando diante do Senhor, era o povo escolhido de Deus, e Deus repreendendo o tempo todo. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê Jesus repreendendo os fariseus, os escribas, que teoricamente seriam homens conhecedores da lei, da palavra do Senhor, né? Glória a Deus. E aí a gente pega um momento para falar assim: Senhor, renova a minha vida. Porque muitas pessoas hoje continuam frequentando a igreja, cantando, congregando, servindo ao Senhor, mas muitas delas estão perdendo o brilho, estão perdendo o amor. Elas continuam congregando, continuam buscando ao Senhor, na casa do Senhor, mas estão perdendo a alegria da salvação, o prazer de estar em oração diante do Senhor, a paixão pela leitura da palavra, pelo conhecer a Deus pela sua palavra. E para piorar, em consequência disso, vai perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. Porque a partir do momento que a gente deixa de orar, deixa de ler a palavra, deixa de buscar a alegria da salvação, vai se perdendo no coração do ser humano, glória a Deus, a sensibilidade do Espírito Santo vai diminuindo também. A gente vai ficando menos sensível. O que seria sensibilidade? Ser resistente ao Espírito Santo. Não podemos resistir ao Espírito Santo. Você pode resistir o mundo, resistir as pessoas, mas quando o Espírito Santo vier sobre nossas vidas, quando vê o teor da palavra de Deus ao nosso coração, nós temos que derreter, como manteiga derrete diante de um fogo, do calor, né? E a gente vai perceber muitas pessoas ao longo do período, muitas das vezes cansados espiritualmente diante do Senhor. Por isso que nós precisamos muito compreender a necessidade de entender que o renovo ele é importante. Na palavra passada, eu ressaltei um pouco a igreja, de uma dessas ministrações, sobre a importância de manter o fogo no altar. Mas para manter o fogo no altar, eu tenho que limpar a cinza, tenho que colocar a lenha nova, oferecer o sacrifício para que Deus derrame fogo. E logicamente nos dias de hoje, isso no Velho Testamento, nos dias de hoje a gente vai pegar e vai falar: Senhor, hoje eu sou o
altar e eu sou o sacrifício. Glória a Deus, eu me apresento como um altar diante do Senhor, mas também sou o sacrifício desse altar. E logicamente eu preciso tirar cinzas, colocar lenha seca, lenha boa. E aí o que seria lenha boa? Seria disponibilidade diante do Senhor, disposição diante de Deus. Falar, Senhor, eu preciso do Seu Espírito, da Tua presença, da Tua palavra. Derrama fogo do Senhor sobre a minha vida e querer essa presença dele sobre a nossa vida. Eu creio que o Espírito Santo me trouxe aqui quando eu recebi o batismo com fogo do Senhor. Irmãos, eu vi aquela igreja às vezes cheia do Espírito Santo. Eu falei, não, eu quero esse Espírito Santo para mim também. Novo convertido, eu falei, eu quero esse Espírito Santo para mim. Aí começamos a ir no monte, começamos a orar de manhã na igreja nos finais de semana, e no nosso culto buscando a Deus, aprendendo a palavra, até que enfim fui agraciado do Senhor, assim como muitos de nós, em nome de Jesus, porque é importante buscar, e todo aquele que busca, recebe. Se vocês buscarem, vão receber o renovo. Mas o que é renovo numa definição natural? Na natureza, o renovo é o broto que nasce de uma árvore, aparentemente cortada ou enfraquecida. Então, o que é o broto? Glória a Deus. É aquilo que nasce de uma árvore, glória a Deus, de repente cortada ou enfraquecida ao longo do tempo. E aí veio aquele broto, pronto, nasceu. Glória a Jesus. Mas já existia árvore, já tinha árvore, mas nasceu um broto. Já tinha planta, mas nasceu um broto. Houve um renovo. Quando a gente olha para as estações do ano, glória a Deus, quando a gente olha para as estações, a gente vai vendo as árvores perdendo as folhas, caindo as folhas, de repente nascendo aquelas folhas lindas, verdinho, bonita, depois vem o fruto, aí começa de novo. A natureza ensina para a gente, mostra para a gente, diante de uma composição de vida, que o renovo é necessário para produzir frutos. E como a gente leu em João 15, Jesus é a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. E meu Pai é o lavrador. Então, quando a gente pega nisso, ele fala assim: olha, toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Então, chama a poda, vai lá, poda, limpa, para que ela tenha mais força e que ela produza mais frutos. Então, o renovo é necessário na natureza, para a contextualização da vida. E nas nossas vidas também, o renovo é de extrema importância. Então, eu, como pastor da igreja do Senhor, ela precisa buscar o renovo. Você tem que ter um entendimento, nós precisamos ter um entendimento que eu preciso ser renovado diante do Senhor. Eu preciso renovar a minha vontade de ler a Bíblia, a minha vontade de jejuar, a minha vontade de vir na casa do Senhor. Não é à toa que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. O coração dele se alegrava, ele buscava o Senhor, ele estava renovado, ele estava buscando o renovo. Aí eu busquei hoje, amanhã eu preciso renovar de novo o meu voto com Deus, a minha aliança com o Senhor. Amanhã é um novo dia, então eu preciso me renovar de novo. Então Jó 14, versículo 7 e 9 diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Glória a Deus. Olha que bonito essa palavra, referente no livro de Jó 14, 7 e 9. Olha como que é tremendo, como que é profundo, falando que o renovo é possível, mesmo quando a gente olhar e falar assim, não tem jeito. Deus pode fazer um milagre nas nossas vidas. O que a gente precisa tomar cuidado imagine uma planta no meio fio, plantada no passeio, por exemplo. Aí ela está crescendo, aquela árvore bonita, está bem grandinha. Aí chega um pássaro, arranca um galho, chega o outro pássaro, arranca outro galho, e aí vai sendo a vida. Vem aquele vento forte e balança aquela árvore com muita força,
E aí são desafios do dia a dia mesmo, né? Glória a Deus. Mas se a gente cuidar daquela árvore, ela vai crescer e vai dar frutos. O que eu quero dizer é que muitas das vezes a gente passa por processos na vida que parece que galhos são arrancados da gente, né? Frutos são arrancados de nós. O vento às vezes assopra tanto que chega quase a deitar a árvore no chão, como a palmeira. Ela curva, mas não quebra. Pode ter o vento que for, que ela curva, mas não quebra. E a gente precisa ser forte no Senhor, lembrando que dentro de uma tempestade muito forte, as folhas são perdidas, os frutos são perdidos, mas a árvore continua lá. E o que eu quero dizer é que a gente precisa entender que todos os dias nós precisamos buscar o renovo. Sabe por quê? Imagina hoje cada um teve o seu dia, mas teve pessoas que teve dias difíceis, né? Teve pessoas que foram ofendidas, teve pessoas que ouviu palavras ruins, sabe aquele dia que você passa assim, e viver tantas coisas difíceis, de repente você foi ferido ao longo daquele dia ali, glória a Deus, e precisa buscar o renovo. Porque se eu não buscar o renovo hoje, aí eu fiquei com aquelas feridas no coração, não perdoei, não busquei a palavra do Senhor, fiquei cismado com aquilo na cabeça, no coração, fiquei hoje. Aí amanhã é um novo dia, eu não limpei o meu altar, não ofereci um novo sacrifício ao Senhor. Aí amanhã já está um pouquinho comprometido, aí surge mais um pouquinho, aí no outro dia mais um pouquinho. Quando você perceber, está lá aquela árvore cortada, glória a Deus, com a raiz envelhecendo, sem receber o renovo do Senhor. Porque o renovo ele precisa ser entendido na igreja por nós e cuidado de maneira forte e diariamente. Diariamente eu preciso cuidar se eu estou sendo renovado ou não na presença do Senhor. Da mesma maneira eu posso pegar daqui um ponto daqui também, olhando pela palavra do Senhor, sobre a parábola das 10 virgens, das 5 loucas e das 5 prudentes. As 5 prudentes tinham azeite com elas, as lâmpadas estavam cheias, mas as 5 loucas estavam com pouco azeite. Chegou um determinado momento que o noivo demorou, o azeite foi acabando, as loucas falaram para as prudentes: me dá um tiquinho do seu azeite. Ela falou: não, senão vai ficar eu e você sem. Vai e compra. Por quê? Estava acabando, elas precisavam manter a lâmpada acesa. E no intervalo que elas foram e voltaram, o noivo chamou as 5 prudentes e foi e entrou, a portas adentro. Glória a Deus para as boas. Agora, o que eu quero dizer para a igreja é que a lâmpada vai simbolizar a gente e o azeite vai simbolizar o Espírito Santo sobre a nossa vida. Tem muitas pessoas que têm uma reserva boa de Deus na sua vida, ou seja, buscou no passado, orou, buscou, renovou, e aí está cheio do Espírito Santo. Mas se ele parar de buscar, ou ela, se eles pararem de buscar o Senhor, vai chegar um ponto que o azeite vai acabando. Vai acabando o azeite, ele não vai repondo, ele não vai renovando. Glória a Deus, vai ficando aquela pessoa sem o prazer de estar na presença de Deus. É prazeroso vir à casa do Senhor, é prazeroso pegar a palavra e ser renovado ao ler a palavra. Não é igual ler um livro. Estou lendo um livro aqui qualquer. Não, você está lendo a palavra de Deus. Eu vou louvar, não, eu não vou só cantar, eu vou adorar um Deus que está vivo. Então o renovo é importante na vida do cristão. A gente precisa do renovo, assim como o corpo ele se desgasta e a gente precisa dormir para poder acordar bem. O renovo ele é necessário na nossa vida. Às vezes a gente enfrenta muitas batalhas espirituais que é necessário a gente ter um renovo. Isaías 40, 29 diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus aqui não promete que nunca ficaremos cansados, mas Ele promete renovar quem está cansado, a partir da busca diante do Senhor. Amém? Amém. Então eu preciso entender que existe o desgaste também no âmbito espiritual, quando eu paro de buscar Deus. E são coisas leves, eu vou dizer leves, que são sutis. As pessoas continuam congregando, continuam buscando, mas perdem a essência do Senhor. E nós não podemos perder a essência. Aquilo que eu disse para a igreja é real e a gente precisa lembrar disso.
Nós somos ao altar do Senhor e oferecemos sacrifício, mas a questão é, será que estamos agradando a Deus e o fogo está descendo? Porque diz a Bíblia, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas primeiro tem que ter o meu esforço de buscar o Senhor, de buscar o renovo de Deus, buscar a restauração da minha vida espiritual diante do Senhor, para que eu receba o renovo de Deus para a minha vida. A poda, muitas das vezes, ela nos leva ao renovo, mas a poda por si só, ela é, em alguns momentos da nossa vida, ela dói, ela é dolorida, glória a Deus. O que é a poda? Às vezes é aquilo que a gente fala, né? Às vezes as pessoas buscam o Senhor pela dor e não pelo amor, né? A gente ouve muito, né? Até que hoje nem tanto, mas eu ouvia muito a gente falar, a gente ouvia muitas pessoas falarem, né? Assim, a pessoa não busca com amor, vai buscar pela dor. Mas por quê? Quer dizer que em um momento da poda, glória a Deus, a gente precisa buscar muito o Senhor, a gente precisa muito buscar a Deus. E aí tem essa poda, que as pessoas às vezes estão distantes de Deus, passam uma provação e aí busca Deus como se fosse a última coisa do mundo. E tem aquelas pessoas que buscavam o Senhor, de repente não estão passando por provações profundas, mas que se elas não buscarem a Deus, elas não vão ser renovadas. E aquelas que buscaram o Senhor podem ser sim podadas por Deus, no sentido da palavra do Senhor, para que elas deem mais frutos para Deus. O limão é azedo, mas vira uma boa limonada, né? A gente tem que saber como que vai usar ela, né? Então, de repente, daquela história difícil, tem uma boa limonada aí pela frente. Então, o que a gente precisa entender? Que eu preciso ser renovado, independente do processo que eu estiver passando. Lá no final, eu quero cantar o hino da vitória na presença do Senhor. Eu quero ser renovado, né? Glória a Deus. E aí a gente precisa entender a força de Deus sobre a nossa vida. São processos permitidos por Deus muitas das vezes, a poda. E aí eu gosto de separar, porque tem processos que a gente plantou com as próprias mãos, e aí a gente colhe, né? E Deus, no meio dele, pela sua misericórdia, nos livra. Mas tem processos também que Deus permite para que a gente cresça diante do Senhor. Ele aumenta, aí vem uma espera longa, vem uma decepção, uma perda, uma perseguição, uma enfermidade, porta fechada, mudança inesperada de qualquer situação da nossa vida. Toda dor parece castigo, mas nem toda dor é castigo, embora pareça. Muitas das vezes é simplesmente um processo que vai te fazer chegar mais próximo do Senhor a partir da busca. Hebreus 12:11 diz assim: e na verdade toda correção ao presente parece ser motivo de alegria, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça, e nós exercitamos por ela. Então Deus ele faz algo profundo sobre a nossa vida. A poda dói, mas produz fruto. O processo machuca, mas amadurece. A lágrima cai, mas prepara o testemunho diante do Senhor. Então buscar o renovo de Deus ele é essencial demais na nossa vida, e a gente não pode se permitir deixar de ser renovado pelo Senhor. Você pensar, hoje eu passei um pano aqui, se amanhã eu não passo, amanhã tem uma poeira. Daqui um ano, aqui vai ter, dá até para vender para depósito, né? De tanta poeira, aí já deixa de ser poeira, vira terra, né? Mas se a gente não limpar ao longo do tempo, e a nossa vida espiritual, hoje você foi ofendido, então chega, busca o Senhor, para Deus, limpa o meu coração, Senhor, me ensina a perdoar, me ensina a ver diferente, me ajuda, estou com muita raiva hoje, embora a palavra fala ireis e não pequeis, não quer dizer que você nunca vai ficar irado. A questão é se eu irei e pequei, essa é a questão. Então a gente vai orar, o Senhor me perdoa, Jesus, me ajuda, renova. Daquele dia que você falou assim, não, hoje eu não vou ler a Bíblia, não, que aconteceu um monte de coisa, não. Lê lá no mesmo versículo, um capítulozinho da palavra,
busca o renovo, não deixe que o azeite vai baixando. Amém? Glória a Deus. Aí vai deixando de buscar, vai deixando de ler a Bíblia, já não ora, já não jejuma mais, aí quando assusta, glória a Deus, já está distante do Senhor, a lâmpada se apaga e apaga o fogo do Espírito Santo. Amém? Então, na Bíblia, a gente vê algumas pessoas da palavra do Senhor. Elias, por exemplo, após uma das maiores vitórias da Bíblia no Monte Carmelo, onde Elias clama ao Senhor e pede ele derrame fogo diante de 450 profetas de Baal, Elias passou por um momento muito difícil na vida dele, a ponto de ele pedir a morte. 1 Reis 19:4 diz assim: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Então ele passou por um momento tão difícil que ele falou: não, Deus, está difícil aqui, pode me levar embora, porque está difícil. E Deus honrou a vida de Elias. Glória a Deus. Então a gente vê a mão do Senhor. E aí 1 Reis 19:5 diz assim: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Então o Senhor envia corpos, levando alimento até onde ele estava, serviu, fortaleceu ele, falou: agora continua, que a sua caminhada vai ser longa, porque a vitória é grande. Entende? Então tem processos na vida da gente que a gente realmente vai falar: meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Estou cansado já de ver essas coisas se repetindo. Mas é aí que a gente tem que buscar o Senhor, buscar o renovo de Deus, porque o Senhor está conosco, o Espírito Santo está conosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Antes de restaurar o ministério de Elias, Deus restaurou Elias. Então, antes de descer fogo do céu para todo mundo ver que o Deus de Elias era poderoso, ele restaurou o ânimo de Elias. Glória a Deus. Enviou comida e mandou ele levantar e falar: agora você marcha, caminha. Então isso Deus faz conosco. Então tem momento que a gente tem que sentar e falar assim: Deus, renova a minha vida. Hoje me entristeceram, hoje eu estou cansado, hoje eu passei por isso, por isso e por isso. Senhor, está vindo um vento muito grande. Renova as minhas forças, Senhor. Me ajude a caminhar, derrama da tua presença sobre a minha vida. E aí você vai ouvir a voz de Deus falar assim: filho, levanta e vai. Ele envia a provisão, depois levanta e vai. Davi, a gente pega um exemplo poderoso que diz assim: do pecado, Davi percebeu que havia perdido algo poderoso. Então Davi, quando ele pega diante de Deus, ele no livro de Salmos de número 51:10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me alegria na tua salvação. Então, nesse momento, Davi não estava numa situação muito boa, não. Ó Deus, cria em mim, Senhor, me ajuda agora. Passei por um processo difícil, preciso ser renovado. Tem que sair um broto, tem que ser renovado, porque determinados processos que a gente passa, ou lutas, ou provações, irmão, vai arrancando a folha, quebra o galho, vem o outro, vem serra, quando você acha que não acabou, aí vem e põe fogo em cima, glória a Deus. Aí quando você pensa que acabou, não, o sol aparece, vem sol quente, mas ao cheiro das águas brotará. Então busca o Senhor, tiver lá, tiver um fio, a corda está arrebentando, você está com a corda grossa lá, está arrebentando, fiozinho por fiozinho, só comprou um. Senhor, estou aqui na tua presença, renova. Vamos falar, só estou o pó. Não, mas esse pó aqui, desse pó aqui, Deus fez Adão e Eva. Então o Senhor pode levantar de novo. Glória, não foi assim? Do pó Deus fez o homem. Glória a Deus. Então, tá só o pó, Deus pode fazer um renovo na sua vida também, não tem problema não. Para Deus não é impossível. Então, Davi estava num momento difícil, a ponto de ele falar: oh, Deus, cria em mim um coração puro, meu Deus, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença. Então ele errou contra Deus, contra a palavra do Senhor, e ele buscou o renovo do Senhor.
Moisés lidera Israel e acabou se desgastando ao longo do caminho. Números 11, 14: eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque é muito pesado para mim. Isso Moisés falando com Deus: meu Deus, que povo difícil, meu pai, está pesado, está difícil, pai. Aí Deus envia a provisão. Então Moisés, para falar isso com Deus, ele chegou no estado que ele falou: estou cansado, Deus, preciso de ajuda. Então, acabando aqui as minhas forças, eu preciso de um renovo do Senhor, de uma provisão. Deus entrou com a provisão na vida dele. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor, Ele faz as obras dele sobre a nossa vida, e a gente precisa entender o milagre do Senhor sobre nós. Amém? Glória a Deus. E para finalizar essa palavra, como identificar que eu preciso de um renovo? Assim, afinando um pouquinho mais, assim, em Salmos 51:12: torna a dar-me a alegria da sua salvação. Você perdeu a alegria da salvação? Você precisa de um renovo. Quando se abandona o primeiro amor, Apocalipse 2:4 diz assim: tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Aí ele fala assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta-te ao primeiro amor. Quando que eu preciso de renovo? Quando a alegria da salvação já não estiver mais na tua vida, se não tiver prazer de estar na presença do Senhor e de estar com Cristo quando Ele voltar. Glória a Deus. Quando eu perco o amor às coisas de Deus, eu preciso voltar a esse primeiro amor, mas para isso eu preciso me arrepender. Glória a Deus. Então a gente precisa entender que em determinado momento da nossa vida a gente tem que parar e falar assim: Deus, renova minha vida. Eu não posso passar por outro dia do mesmo jeito que eu estou hoje, porque senão amanhã é dois problemas. Hoje você está com um. Se você deixar virar o outro dia, de repente com aquele problema que você está, você ainda arruma mais um, porque vai acumulando, um abismo puxa outro abismo. Pensa assim, para ficar contextualizado para a igreja, você pensa numa pessoa que está magoada. Ô Jesus, renova meu coração, renova minha vida, deixe que isso impeça que eu seja renovado pelo Senhor. E fazer aquela oração pedindo ao Senhor o renovo, a restauração. Se você não busca o Senhor, não busca a restauração, não busca o perdão que a palavra do Senhor nos ajuda a liberar, amanhã você amanhece rancoroso, vai brigar, vai estar mal-humorado e vai arrumar mais um problema. Aí se você não melhorar no outro dia, no terceiro dia, está com rancor, mal-humorado e um monte de gente já de mal. Eu estou só contextualizando que a tendência é só aumentar as coisas, mas o benefício do renovo sobre a nossa vida, o Senhor renova as nossas forças, restaura a comunhão, transforma a mente, a gente começa a produzir frutos com abundância, e a esperança em Deus, ela é restaurada. Amém? Que o Espírito Santo possa continuar falando em nosso coração, possa continuar manifestando em nós a unção do Espírito Santo, porque o renovo é uma necessidade espiritual que a gente tem. A poda prepara para o renovo produz o crescimento produz frutos, os frutos glorificam a Deus, e talvez alguém esteja vivendo uma poda nesse momento, esse é um momento mais estreito, mas Deus está no controle de tudo. Amém? Talvez não está compreendendo os motivos da luta que está passando, mas Deus continua no controle de tudo. Só busca o renovo de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando no coração da igreja, entenda que é necessário o renovo, que o renovo é importante, e que às vezes eu tenho falado com o Senhor, na hora que eu entro portas adentro, eu falo: Senhor, eu não posso sair da mesma maneira que eu entrei. Eu entrei na tua casa para te adorar, para te glorificar, e tira tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Já aconteceu os irmãos estar andando no meio do mato e agarrar aqueles picão, rabicho, não sei. Rabicho, carrabicho. Isso agarra na calça da gente, a gente tem que ficar tirando, com espinho, Então, de repente, quando a gente passa o nosso dia perto de pessoas tóxicas,
de pessoas que parecem um espinheiro ambulante, um cactus ambulante, né? Glória a Deus. Então porco espinho, isso. A gente passa perto dos porcos espinhos durante o dia, aí chega na igreja todo cheio de espinho. Mas Jesus, não deixa eu sair da mesma maneira que eu entrei, não, Senhor. Que o teu sangue tenha poder sobre a minha vida, que a tua palavra seja poderosa sobre a minha vida. Renova, tira esses carrapichos, tira esses espinhos, me livra, Senhor. Eu saio limpo pelo poder da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a igreja. Vamos para a igreja para a gente fazer uma oração e agradecer ao Senhor por essa noite maravilhosa. E que Ele possa tirar essas coisas da gente, dar livramento desses porcos espinhos, esses cactos ambulantes aí que quer abraçar a gente cheio de espinho, né? Imagina um cacto te abraçando. Deus do livre. Oh Jesus, livre dos cactos, né? Glória a Deus. Deus possa abençoar, porque machuca mesmo, né? Machuca, arranha, glória a Deus, infecta a gente muitas vezes, e a gente, na casa do Senhor, Deus tem o poder de renovar as nossas forças na presença dele. Pai, assim, neste momento, Pai, conforme a tua palavra, Deus, eu te agradeço por esse momento maravilhoso diante do Senhor, em nome de Jesus, pela tua palavra, pela oportunidade de louvar, de agradecer ao Senhor mais uma noite. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus, Pai, que venha limpar o nosso coração, renovar as nossas forças, derramar sobre nós o Espírito Santo do Senhor, no poder da Tua palavra, que aquilo que está preso em nossos corações, que a gente venha poder liberar o perdão, em nome de Jesus, e tirar tudo aquilo que está nos prendendo diante do Senhor. Limpa-nos, transforma, e aqueles que estão no processo da poda, Pai, dá força, dá ânimo, para que produzas fruto para a glória do Senhor. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a presença do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Bom final de semana. Antes de se tornar rainha, Esther era apenas uma jovem guiada por Mordecai. Então, uma oportunidade inesperada surgiu diante dela. Entre muitas pessoas, Esther foi escolhida. Agora rainha, ela carregava uma missão que ainda não compreendia. Enquanto Esther estava no palácio, Mordecai permanecia atento. Foi então que Mordecai descobriu um plano que poderia mudar o destino do reino. Rainha Esther, Mordecai envia este aviso. Há um plano contra a vida do... Graças à fidelidade de Mordecai, uma tragédia foi evitada. Em pouco tempo, uma decisão colocou todo um povo em perigo. Enquanto muitos se curvavam diante do poder, Mordecai permaneceu fiel às suas convicções. Vestido de pano de saco e cinzas, Mordecai clamou pela salvação de seu povo. Mesmo correndo grandes riscos, Esther decidiu agir pelo seu povo. Com sabedoria e coragem, Esther preparou o momento da verdade. Quando a verdade foi revelada, tudo começou a mudar. O que parecia o fim, transformou-se em um novo começo.
A coragem de Esther e a fidelidade de Mordecai mudaram uma geração e sua história jamais foi esquecida. Vim cansado da caminhada, carregando marcas que ninguém viu, mas tua graça me trouxe até aqui e tua voz ainda me atrai. Eu sei que em cada processo, mesmo quando não consigo entender, preparando algo maior. Se a poda veio, foi pra florescer. Se a noite chegou, o teu amanhecer virá. Fala comigo outra vez. Eu quero ouvir tua voz. Quebra o orgulho em mim. Abre os meus olhos, Senhor. Fala comigo outra vez. Transforma meu coração. Que a tua palavra encontre terra fértil dentro de mim. Terra fértil dentro de mim. Eu não quero apenas ouvir, eu quero viver o que vem de ti. Não quero ser só espectador, quero ser transformação. Que cada palavra lançada encontrar crescer, que cada semente plantada produza frutos para te honrar. Quebra o solo, prepara a terra, prepara a terra. Quebra o solo, prepara a terra. Que a semente encontre vida. Fala comigo outra vez. Eu quero ouvir tua voz. Quebra o orgulho em mim. Abre os meus olhos, Senhor. Fala do Senhor, transforma meu corpo outra vez, transforma meu coração. Que a tua palavra encontre terra fértil dentro de mim. Terra fértil dentro de mim. Tua palavra é vida, tua palavra é luz. Eu estou pronto para ouvir. Fala comigo, Jesus. Quando o vento forte vem me alcançar e a tempestade tenta me parar, quando os meus olhos não conseguem ver, eu escolho confiar em ti. Eu escolho compartilhar em ti. Quando a poda dói mais que eu pensei, quando a espera parece não ter fim, mesmo sem entender teus caminhos, Deus. Eu sei que estás cuidando de mim, pois a árvore ferida ainda só florescerá e o tronco abatido voltará a brotar. Renova-me outra vez, Senhor, sopra vida sobre o que secou, transforma a dor em testemunho e a lágrima em louvor. Renova-me outra vez, Senhor, tua presença é o meu valor. Se hoje existe poda no caminho, amanhã haverá fruto para a tua glória. Quantas vezes pensei em desistir,
Quantas vezes parei sem compreender, mas em cada silêncio ouvi tua voz, me chamando para permanecer. Tu és o Deus que restaura sonhos, Tu és o Deus que fortalece o cansado, Tu és o Deus que faz nascer renovo, onde tudo parecia acabado. Ao cheiro das águas eu brotarei, pela tua graça eu permanecerei. Se a luta a graça eu permanecerei. Se a luta me feriu, teu amor me sustentou. Se a poda aconteceu, renova-me outra vez, Senhor. Sopra a vida sobre o que secou, transforma a vida em testemunho e a lágrima em louvor. Renova-me outra vez, Senhor, tua presença é o meu valor. Se hoje existe poda no caminho, amanhã haverá fruto para a tua glória. Eu florescerei porque o Deus do renovo vive em Deus.